Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. O pessoal que quiser acompanhar pelo YouTube é só colocar lá Transmutação Renata e tem os vídeos. E esse aqui a gente coloca, creio que até amanhã esteja no ar. Esse evangelho do capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que traz o não julgueis a fim de que não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Quando ele traz esses trechos de Mateus e João, e depois ele vem fazer uma distinção sobre os dois tipos de julgamento, os dois objetivos. Um deles é reprimir o mal, e o outro ele diz apenas para desacreditar a pessoa. E ele vai optando pela importância do julgamento no sentido de reprimir o mal e afastar qualquer tipo de julgamento que tenha a ver com a mera crítica à pessoa. E aqui a gente começa a lembrar de algumas máximas que nós temos tentado aplicar nas nossas vidas, como o viva e deixe viver. Porque é muito difícil mudar o outro. Eu me questiono se é possível mudar alguém. Uma vez que, como dizia Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria chega aos ouvidos do entendimento, ou seja, a pessoa tem que estar num momento espiritual em que às vezes, dentro de uma vida de orgulho, de egoísmo, egocentrismo, de acerto e erro, ela chegou às vezes ao fundo do poço emocional, o fundo do poço moral. Lá na Bíblia às vezes fala de aquebrantamento, né? Quer dizer, aquela pessoa está aquebrantada, ela está fragilizada, e naquele momento de fragilidade profunda, que aquela pessoa percebe que toda a força do sangue dela, do pensamento dela, do intelecto dela, não levaram a uma paz, a uma tranquilidade, a um equilíbrio, a uma harmonia, e ela se vê com os projetos arruinados, com os sonhos esvaziados, com a esperança por um fio. Aquela pessoa, por vezes, se abre percebendo que ela sozinha não consegue. Então, o que ensinou a ela foi a dor. Por isso que os espíritos falam, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Porque a dor vem para nos tirar da zona de conforto, vem para nos lembrar de que esse mundo é uma escola, e que tudo aqui passa, só o que fica é a evolução que a gente consegue atingir dentro das nossas limitações. Então, a matéria é instável, e a vida fica sempre colocando cada um numa zona de desconforto, para que a pessoa possa se aprimorar, para que a pessoa possa enxergar que tem muitas coisas que ela não pode entender, que tem muitas coisas que ela não tem governabilidade, coisas para as quais ela entende que o papel dela é aceitar, é orar, por vezes é acreditar num ser superior e dizer que entrega, confia, aceita e agradece, dizer que entrega a vida
e as vontades nas mãos desse poder superior que compreende mais do que ela. E aí está sentado o viva e deixe viver. Por quê? Porque as próprias atitudes das pessoas vão gerar uma meritocracia. Conforme você faz, você acaba recebendo. E não é olho por olho, dente por dente, mas são lições que os antigos aqui no Nordeste diziam: quem não escuta conselho, leva pancada. Mas a pancada não é uma punição, ela é uma lição. Então não adianta ficar falando da vida alheia para simplesmente criticar ou desacreditar uma pessoa. Porque se o objetivo nosso é que aquela pessoa melhore, nada melhor para fazermos do que darmos o exemplo. É o que ele fala aqui, ó: a letra mata e o espírito vivifica. Então, não há autoridade legítima aos olhos de Deus, ele fala aqui, ó, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. Como dizia o grande pensador, dizem que é do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E aí é que você vai encontrar essa coisa do exemplo que arrasta. Qual é o problema de querer e trabalhar para ser melhor? Tem gente que começa a melhorar, por exemplo, está usando drogas, vários tipos de drogas lícitas e ilícitas, como álcool, e passam a vida inteira fazendo isso, e começa de uma forma legal, como dizia o Reginaldo Rossi, né? Começa usando o perfume a Lancaster, né? E a outra Chanel, não era assim, né? E num baile, tudo bonito, tudo cheiroso, e o tempo vai passando, e aquela pessoa vai perdendo aquele zelo, entra numa doença progressiva e irreversível, de efeitos fatais, que antes de matar desmoraliza. Aí quando vê aquele cara do Lancaster, está numa engorda aí na rua, pedindo R$1 a um e a outro, para juntar com mais outro, para comprar um litro de cachaça, com um mês que não toma banho, com 3, 4 meses que não escova os dentes. Tem não assim? Porque antes da bebida matar ele, ela desmoralizou. Ele não tem mais nome, é o furão, é o papudim. E assim aquela do Chanel também. Quantas mulheres não estão na rua? E depois da desmoralização vem a clínica, né? Clínica para quem pode, porque para quem não pode é a mera loucura, fica completamente louco. Que fundo do poço maior? E quando uma pessoa dessa entende que chegou ao fundo do poço, que as atitudes dela, que às vezes a distância da desgraça dela é a distância de um braço, dela pegar o copo e botar na boca, de pegar algo e botar para consumir, e ela diz assim: eu vou mudar. Quando ela diz eu vou mudar, quantas vezes será que ela não vai ouvir assim: ah, agora o fulano quer ser santo? Aí a pessoa leva às vezes horas dizendo para quem não quer entender e não quer ouvir que ela não quer ser santo. Mas qual o problema de querer ser santo? Estou vendo aqui a Ana e o Marcos, que tocam na banda,
Como é o nome da banda? Túnel do Tempo, né? Qual era o problema de querer manter a fama de mal, como dizia o Erasmo Carlos? Não, era legal. Não era isso? Mas se você quer ser melhor, é um peso, porque diz que você quer ser santo. Quer dizer, para ser aquele que tem que manter a fama de mal, não tem problema. E se você quiser ser bom, tem problema. Passa horas justificando porque não está bebendo, passa horas justificando porque não está usando droga, passa horas justificando porque está fazendo uma coisa boa. Por quê? Porque ainda há uma necessidade muito grande de ficar mostrando para os outros, ao invés de haver uma necessidade imperiosa de estar honesto consigo e com Deus e com a vida, de ter o compromisso de ser melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Ah, não bebo, pronto. Ah, se você bebe, parabéns. Acho que você quiser. Eu sou assim hoje, só por hoje. Amanhã pode ser que seja diferente. Mas impressiona como quando a gente dá um passo numa coisa diferente, numa coisa boa, para voltar para o que era ruim, não volta com o mesmo gosto. Não volta. A história lá da caverna de Platão. O pessoal vivia acorrentado e tal. Aí quando um saiu e foi ver o que era a liberdade, quando ele volta, ele não quer mais ficar lá acorrentado na sombra. Vê o que é bom. Vê o inferno que vivia. Então, esse tipo de coisa. Está falando de alcoolismo e drogadição, falando de comida. Eu lembrando, Sérgio, que algumas 24 horas atrás, eu já estava assim, eu ia botar uma meia para me abaixar, a barriga não deixava. Ah, é porque é beleza? É não, você não está vendo que está errado. Não tem um controle. Morre pela boca que nem peixe. Então, essa coisa, né? Faça. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Viva e deixe viver. Para ter esse tipo de crítica, que é uma crítica, que é mais apontar para o outro algo que você não consegue resolver em você, é melhor ficar calado. Aí é o caso de Paulo. Vê tudo, mas retende o que é bom. Analisa tudo, mas retende o que é bom. Mas se você tem uma boa dica para o mundo, comece a colocar ela em prática, que o mundo vai ver. Não se deleite nos seus defeitos de caráter. Procure encontrar os seus problemas. Tem um professor que é dono de uma consultoria muito conhecida no Brasil de empresa, chamado Vicente Falcone. E ele diz que tudo que pode ser a melhor coisa do mundo, se você botar uma luz, você vê algum defeito. Diz que quando ele foi contratado na época por um banco famoso aqui, que era o Unibanco, aí o dono do Unibanco, que era o Pedro Moura Salles, né, que é pai daquele cineasta, né, do Walter Moura Salles, levou ele para o melhor setor, que era o setor de telemarketing deles e tal. Aí disse que lá o rapaz mostrou tudo de bom. Aí o Falcone chegou para ele e disse assim: meu filho, quero dizer para você que eu vim para cá, eu sou uma consultoria para melhorar essa empresa. Se no seu setor tudo é bom, eu te digo, se eu botar uma luz, eu vou acabar encontrando alguma coisa de ruim. O meu papel aqui é ver o problema e lhe ajudar a melhorar, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, diga para mim onde estão os problemas. Aí o rapaz
Como quem diz: olha, meu filho, eu não sou seu cliente, eu não vim para lhe comprar, eu não estou aqui para propaganda, eu vim aqui para melhorar o que já está bom, assim como melhorar onde tem dificuldade, mas o bom vai ter que ser melhorado também. Me mostre, porque você sabe. É por isso que eu digo: quem é que não sabe os defeitos de caráter que tem? Quem é que não sabe onde não consegue se controlar? Seja nas emoções, seja na comida, seja em qualquer fuga sexual, relacionamento. Mas ver esses problemas é uma forma de ver o problema e tentar uma solução. Esse professor, ele usava um método japonês que ele chamava, acho que é PDCA. Ele dizia que primeiro você vê o problema, cria um planejamento, executa o que você planejou, checa se está dando certo e começa a ter atividades corretivas para ficar ajustando constantemente o projeto. Então a questão é: não esconda problema. Problema ninguém bota embaixo do tapete. Problema a gente enxerga, planeja melhorar, executa o plano, checa e aprimora. E assim vai sempre. Ah, rapaz, deixei de beber hoje, foi bom para a minha vida. E aí, que hora que vai reduzir essa comida desregulada? Ah, deixei agora essa parte de bebida e comida desregulada. E aí, que hora que tu vai trabalhar tuas emoções, Sérgio? E outro dia eu estava falando, porque há uma técnica de fala muito antiga dos orientais, principalmente dos Sif, dos árabes antigos, dos hindus, que eles ensinavam como o próprio povo hebreu, com exemplos assim, dramas, histórias, que a história a pessoa se espelha. Então muitas vezes a gente vem aqui e conta uma história nossa, mas não importa se quem era o personagem principal era o Renato, a Ana, o Marcos ou o Sérgio. O que importa é que aquela história sirva de espelho para quem vê. Mas é muito interessante ver histórias em que nós, espíritos imperfeitos, mas que não se comprazem com a imperfeição e querem ser melhores do que eles mesmos, sem querer ser melhores do que ninguém, encontram os seus próprios defeitos e procuram melhorar. Então eu cheguei e fui falar lá no Casa de Miramês, quinta-feira, e eu contei 2 causos meus, né? E aí uma senhora falando, ela sorriu e disse assim: pois é, que ele vai terminar o desabafo. E eu achei interessante. Por quê? Porque eu estava mostrando um caso da dificuldade que eu tenho, por exemplo, com as emoções, a impaciência, a minha não aceitação às vezes da vontade de Deus na minha vida, a minha forma de encarar o tempo, o meu, que eu quero dizer que é meu tempo, faltando por vezes humildade de dizer que o tempo não é meu, mas o tempo é de Deus. Quer dizer, daí vem impaciência, vem raiva, vem ira, vem crítica e vem descontrole emocional. Do descontrole emocional, às vezes você descarrega em relacionamento doentio, em sexo, em bebida, em comida. É aí, quer dizer, você vai ter que ir passando a lupa em você sempre. E entender que daqui você não sai santo. Querer ser santo não é ruim. Você queria ser mau e não era ruim. Querer ser santo não é ruim, não. Mas querer ser santo chama para você uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De tentar
olhar para você e encontrar os seus acertos e amar você por isso, e encontrar os seus erros e se amar por isso, sem se comprazer com os erros. Quer ver o erro, não se culpar, mas assumir a responsabilidade e se transformar. É por isso que eu coloquei o nome do canal Transmutação, porque transmutar é mudar de dentro para fora, é mudar a natureza, é ter esse interesse profundo de a cada 24 horas tentar ser melhor, aceitando que não vai chegar à perfeição nessa encarnação, aceitando que vai recair muitas vezes, que é um homem, que é uma mulher, que é alguém frágil, que vai acertar, que vai errar, que no final das contas, se acertar 60% e errar 40%, está tudo certo. Certo no sentido de que na próxima vida, ou no próximo ano, ou no próximo dia, você vai olhar para esses 40% de erro e vai tentar melhorá-los, para que eles virem 30%. E quando chegar aos 30%, com muita dificuldade, vai ficar olhando para eles para ver se chega aos 20%. Mas sabendo que vai levantar e cair, levantar e cair. Aí com o tempo, levanta, demora mais a cair, mas cai. Levanta de novo, continua. E assim vai consolidando uma posição diante da vida. É aí que está o texto do Evangelho. A letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, ficar falando é uma coisa, eu quero ver você tentar agir. Eu não posso dizer que eu não vou ter nenhum descontrole emocional amanhã, mas eu posso dizer que hoje eu estou com um compromisso de tentar manter o controle emocional. Eu não posso dizer que amanhã eu vou cair, por exemplo, não vou cair em luxúria, em drogadição, mas eu posso dizer que hoje eu estou muito comprometido a não entrar nessa. E aí eu vou trabalhando essa coisa. Tem a oração das 24 horas, né? Prometo, só por hoje, não querer resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Parece besta isso, mas quantas vezes a gente se afoba? Quer ser perfeito é hoje? Não é. Me lembro demais quando eu comecei a ajudar na doutrinação, que o Cláudio falava que às vezes os espíritos, você ficava aqui falando uma coisa e tal, agindo de uma maneira aqui dentro, e aí às vezes vinha alguma entidade falar e ia dizer tudo que você fazia. Porque tinha gente que, eu me lembro de uma confusão que teve aqui das batas brancas, né? Todo mundo começou a vir de bata, aí quem não vinha de bata, aí tinha que vir de branca, era um lereado danado. Eu sei que deu uma confusão que todo mundo de bata branca saiu. Acho que o Rogério acompanhou essa, não era? Batia em tudo. Eu não tinha bata, não tinha nada contra ter bata, mas virou um negócio a bata. Era legal. Eu me lembro que eu estudei num colégio que chamava Padre João Weissen, era de batinha, as calcinhas brancas, e uma batinha assim, que tinha 2 bolsos embaixo, 2 bolsos em cima, as batinhas assim, era desse jeito as batas. Tinha um negocinho assim atrás e tal, tinha que botar aquela bata. Mas importante mais é a discussão de Paulo e Pedro, não é a bata, é como é que está a tua conduta. E saber que você não é perfeito, mas não se compraz no erro. Você está tentando melhorar. É o que eu disse. Aí um dia chegou, né? Eu vim para a doutrinação aqui, há um espírito assim: você pensa que eu não sei quem você é? Eu vou falar para todo mundo aqui o que você é, como você é. E eu escutando, aí eu disse:
Sim. E desde quando eu disse aqui que eu era perfeito? Quando eu vim para cá, apenas eu tomei uma decisão. Eu estou querendo ser um pouco melhor. E quando eu chegar a esse pouco melhor, eu quero um pouco mais. Quando eu chegar um pouco mais, eu quero um pouco mais. Quando eu chegar um pouco mais, eu quero um pouco mais. É isso. Nem eu posso resolver tudo de uma vez, nem posso querer que ninguém resolva. Então, aquela entidade ficou assim. Eu disse, não, acho que o senhor está enganado. Aqui não é o canto dos perfeitos. Aqui não é o canto dos santos. Renato, mas tu acha que dentro do centro não tem gente que não está nem aí? Acho. Como tem gente de todo jeito em todo canto. Só que a gente sabe que tem uma tal de uma lei de ação, reação, alguns chamam causa e efeito. O universo como um espelho. O universo devolvendo a você o que você entrega para ele. E isso vai levar um looping, um ciclo de dor. E a dor ensina a gemer. Faça certo que dá certo. Faça errado que a dor vem. Não tenha dúvida. Para quem não acreditar em Deus, basta olhar para a vida. Faz certo que dá certo. Faz errado que dá errado. E aí eu tinha muita dúvida de vir falar. E hoje que eu estou bem feliz que mais pessoas estão surgindo para falar aqui nesse centro, eu digo isso. Vá fazendo um dia feito. Você não vai chegar aqui pronto, nem vai desencarnar aqui pronto, porque o trabalho é constante, é a lei do eterno progresso. A diferença maior que eu vejo de uma pessoa para outra é a boa vontade. É a pessoa que quer melhorar e tem boa vontade. E que continua, dá continuidade, persiste. Pronto. Ah, eu sou assim, mas você gosta de ser assim? Não. Quer mudar? Quero. Está fazendo alguma coisa para mudar? Estou. Pois vai mudar. Não tenha dúvida, vai mudar. Só que não é do dia para a noite, não. Mas não tenha dúvida, muda e muda muito. Eu comecei a ver, dentro do mar de imperfeições que eu tenho, pequenas modificações, que eu só vi assim de 10 em 10 anos, às vezes 20, e eu sei que elas vão continuar, desde que eu continue. Desde que eu continue. E essa aí é a parte, né? Nós estamos falando para o pessoal que chegou depois do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, está falando que não julgueis a fim de que não sejais julgados, que no Evangelho fala exatamente que não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. De novo, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Comece, faça,
Ai, Sérgio, detesto ler. Comece, faça. Você gosta de detestar ler? Não, eu queria ler porque eu vejo que quem lê pensa melhor, pois comece a ler. Cria aí um hábito, bote 5 minutos todo dia, bote 10. Depois vá aumentando, não deixe de fazer. Quando você vê, leu dezenas, centenas, milhares de obras. Renato, eu não gosto do meu comportamento quando eu bebo, mas onde eu ando o povo bebe e tal, quando eu vejo eu começo a beber. Comece hoje. Você gosta? Não. Está satisfeito do seu comportamento? Não. Quer mudar? Quero. O que você acha que está lhe levando a beber? Você ainda quer beber? Não quero. Mas quando eu ando com aquela galera, eu bebo. Então, projeto, se afaste daquela galera. Só hoje. Não vai lá não. Começou. E amanhã é outro dia. Vai hoje. Promete para você mesmo que você não vai querer resolver todos os problemas da sua vida de uma vez. Faça hoje. Não vá não. Renato, aquelas situações, Renato, aqueles ambientes, Renato, aquelas pessoas. Então evita pessoas, ambientes e situações enquanto você não pode. Vá olhando que dá certo. Faça. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas comece. Tenha paciência. Invista. Confie em Deus. Peça ajuda. E viva um dia de cada vez nessa sua recuperação. Vai dar certo. Sérgio, outro dia me falaram, né, quando a gente começou a conversar aqui sobre, eu tinha feito aquela escolha individual de não comer carne, nem frango, nem porco, nada de ser vivo. Tu acredita que fez mais de um ano já? Nem acredito. Nem acredito. Mas vai. Aí quando eu penso amanhã, eu digo, não pense amanhã, Renato. Não faça hoje. E assim é para tudo. Renato, mas e aí quando a gente cai, hein? Essa questão emocional, por exemplo, que a gente julga, é rude, ríspido com as pessoas que a gente ama. Quando a gente recai, hein, Renato? O que a gente faz? Eu não sei o que você faz. Eu sei que muita gente tenta reparar. E eu comecei a tentar reparar. Desde que a tentativa de reparação não vai gerar mais problema. Que aí nesse caso eu oro. Entrego nas mãos de Deus. Mas na maioria dos casos é tentar reparar logo, para não ficar com aquilo ruminando dentro da gente. Hoje mesmo eu cheguei de viagem, tinha colocado uns objetos num lugar. Quando eu cheguei lá não estava. Aí eu estava cansado, com sono. E daí? Nada justifica. Eu falei ríspido. Mas antes eu aumentava a rispidez.
Agora não, falei, depois eu já aviei. Renato, para aí. Aí depois eu já comecei a pensar em pedir desculpa. Pronto. Eu já não carrego isso aí para amanhã. E vamos. É tão difícil, por exemplo, você ter um filho, você ter alguém que você está ali num papel de orientador ou orientadora, porque tem quantas informações bombardeando aquela pessoa que você não tem controle. As informações de televisão hoje, informação da internet. Qual é a única solução, a única forma que você pode contribuir de verdade? Tentando ser você a mudança que você quer ver no mundo, não fazendo. Porque ele pode ir para onde ele quiser, que disseram, mas ele vai ter um exemplo perto dele, que não disse, mas que fez. Não é assim uma parábola do Cristo? Havia um homem que tinha 2 filhos. Um era o melhor filho, era o filho benquisto, era um bom filho. E o outro era um filho mais resistente com os pais. E teve um grande problema. E o pai disse ao filho bom: filho, faz isso para mim. E o filho bom disse: faço, papai, mas não fez. Conhece essa história? Jesus falava ela. E ele disse para o filho, que era tido como filho ruim: filho, faça isso para mim. Ele disse: não faço, papai, mas fez. E resolveu o problema do pai dele. Aí Jesus disse: quem desses aí agradou a Deus? É a pergunta que eu acho que esse evangelho deixa para nós. Não importa se você é taxado de ruim, de bom, porque o passado não diz nada com relação ao futuro. O que diz em relação ao futuro é o presente. É o que se relaciona. Passado passou. Ah, eu sou o filho bom, então eu tenho um saldo para ser ruim. Tem gente que pensa assim. Tem não? É aí que a pessoa vê que o orgulho, o ego cresce e ela erra. Não é essa a história? Um pai tinha 2 filhos, um era muito bom e outro não era. E ele teve um problema muito grande e precisou da ajuda de alguém. Pediu logo ao filho que estava mais perto, por exemplo, pediu ao ruim: filho, faça isso para mim. O que ele disse? Faço não, pai, não tenho tempo não. E foi para o bom e disse: filho, faça isso para mim. E o bom disse: faço, papai, mas não fez. Então, o que era taxado por uma história de passado como ruim e disse que não fazia mais, fez. O que era taxado no passado por uma história como bom, disse que fazia, mas não fez. Ele pergunta: o que você acha? Quem é que fez a vontade de Deus? O que vocês acham? Aquele que disse que fazia e não fez, ou aquele que disse que não fazia, mas fez? Quem é que vocês querem ser? Se só tivesse essas 2 opções, acredito que vocês iam querer dizer assim: eu quero ser o que diz que faz e faz, mas não tem. Nesse jogo aí, em que você disse que não fazia e fez, ou queria ser aquele que diz que faz e não faz? Quer fazer, não é isso? Acho que é isso que o evangelho está dizendo. Faça. Faça. Renato, você estourou ali. Foi. Mas eu não fui me comprazer no meu erro. E depois eu me arrependi. E depois eu tentei reparar, porque não serve de nada me sentir culpado. Serve de que a culpa, gente? Nada, não presta para nada.
O que serve é a responsabilidade. Errou, meu filho? Vá lá e conserte. Ai, mas culpa não serve para nada. Assuma a responsabilidade. Bom, então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas coragem para modificar aquelas que nós podemos. Olha aí, às vezes eu não consigo segurar as minhas emoções, mas eu nesses momentos entrego a Deus, porque eu não posso ficar me sentindo culpado. Eu assumo a responsabilidade de pedir desculpa e tentar reparar. É assim. Mas Renato, você podia. Não, se eu pudesse eu não tinha feito. Eu não pude, já passou. Culpa não vai resolver. Fez errado? Conserta. Mas fez errado? Conserta. Mas fez errado? Conserta. Passado é uma das coisas que está nas mãos de Deus, porque eu não posso voltar. Consegue voltar ao passado? Não. Foi assim que ele disse no Evangelho para a mulher que foi pega em adultério: vai e não faça mais. Mas e se ela? Não tem e se, rapaz. A realidade é que ela adulterou, mas ela não se compraz, ou não teve mais esse prazer no erro, quis mudar. Então ela disse: não faça mais não. Renato, isso vale para ser ignorante? Vale. Porque quando sai, já saiu. E agora? Repare. E para quem matou? Já matou. Já matou. E para o pai que já morreu, para a mãe que já morreu, entrega a Deus, reza. E agora? Não faça isso com seus filhos. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É sutil, mas é tão forte, né? Então agora, para a gente encerrar mesmo, que Deus, aí eu vou dizer para mim, porque como eu digo, espero que cada um olhe para si, que o Evangelho é para uma reforma íntima, individual. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Deus, me dê coragem para modificar as coisas que eu posso. Deus, me dê sabedoria para distinguir as coisas que eu não posso modificar das coisas que eu posso, para que eu haja. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se entupiu o teu coração, pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. A pessoa que sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for Deus para te
O impossível não existe para Deus. Mas feliz, de repente tua vida se abrirá. Remoto se alcança o céu e meus olhos